Saudar a todos, então com a paz e com a graça do Senhor, e saudar também aqueles que estão a assistir através da internet, que realmente possam, com toda a devida atenção, o devido respeito, agora podermos, ao estudarmos a palavra do Senhor sobre este tema, que esta já é a quarta aula em que estamos a abordar. Eu gostaria só de fazer aqui uma recapitulação de algumas coisas que nós já falamos, para que possamos ir também crescendo mais dentro do assunto para outras. Portanto, nós inicialmente na primeira aula falamos sobre uma coisa muito essencial na parte da mordomia. Quando nós falamos de mordomia, associamos à palavra do mordomo. Portanto, é alguém que realmente tem um senhor que vai servir, e esse mordomo realmente é-lhe confiado determinados bens, determinadas coisas, para que ele possa gerir da melhor forma. E em primeiro lugar, nós quando falamos da mordomia cristã, nós temos que definir quem é o nosso Senhor. A quem é que nós servimos? É uma escolha de cada um de nós. A palavra de Deus diz que realmente nós não podemos servir a dois senhores. E então, realmente, ou servimos a Deus, ou não servimos. Portanto, logo no início falamos realmente sobre isso, que em primeiro lugar nós devemos colocar Deus e devemos olhar para Ele como nosso Senhor. Abordamos aqui realmente esta passagem muito conhecida em Josué, quando ele se dirigiu ao povo à entrada na terra prometida, em que ele começa a dizer: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, porque todos nós temos uma decisão, ou servimos ou não servimos. Podemos até estar a servirmos a nós próprios e queremos ser egoístas, conforme vamos falar também aqui, que já falamos. Mas, em primeiro lugar, realmente nós temos que definir, e aqui diz: escolhei hoje a quem sirvais. Tenham um momento de reflexão em que possam dizer: olha, escolham. Temos toda a liberdade de arbítrio de podermos escolher e dizermos assim: a quem é que eu quero servir? A decisão está em cada um de nós. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Portanto, muitos de nós aqui temos uma tradição em que há pessoas que, e agora nós vemos que fazem peregrinações a Fátima relativamente a adorar determinadas estátuas, a fazer determinadas idolatrias, quando realmente nós verificamos pela palavra de Deus que devemos adorar somente a Deus. Mesmo todos os personagens bíblicos que nós conhecemos, quando as pessoas se dobraram em adoração perante aquela personagem que fez uma atitude vinda de Deus, todos eles disseram assim: não, só deve-se adorar a Deus. Mesmo os próprios anjos, quando realmente eles viram anjos, as pessoas se prostravam em adoração. Os próprios anjos diziam: não, a adoração é só a Deus. Portanto, nesse sentido, se nós somos desafiados nessa forma, conforme Josué diz: olha, vocês escolham, mas a minha casa, a minha família, aqui, nós vamos servir a Deus. Portanto, dessa forma, cada um de nós somos exortados a termos uma decisão. Falamos também desta passagem que o Senhor Jesus Cristo disse que: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ou seja, portanto, nós estamos aqui a falar em que o Senhor Jesus Cristo está a dizer: se nós queremos servir a Deus, então uma das coisas que nós temos que colocar como prioridade da nossa vida é o seu reino. Portanto, e quando nós pensarmos no reino e pensarmos há uns anos atrás, já há mais de 100 anos, que o nosso país vivia na monarquia, tinha os respectivos reis, portanto, e o rei automaticamente era ele que governava. Nós agora vivemos num regime democrático onde existe a República, a Assembleia da República, onde cada um de nós somos exortados a podermos votar em pessoas que possam estar lá na Assembleia e a tomar decisões sobre o nosso país.
Portanto, agora, quando nós pensarmos no reino de Deus, significa que nós estamos a colocar aqui o Senhor Jesus Cristo como Rei. E dessa forma, nós temos que pensar tudo aquilo que Ele nos manda. Se é Ele que vai governar, se é Ele que vai decidir, nós, em primeiro lugar, temos que colocar as suas coisas, aquilo que Ele nos manda fazer, aquilo que é justo, aquilo que realmente Ele nos ordena. Portanto, é isso que temos que colocar aqui em primeiro lugar. E se nós fizermos isto, automaticamente, aquilo que nós pensamos para nós próprios, que nós precisamos, o nosso Rei vai providenciar. Portanto, depois falamos também sobre a parte do egoísmo, que é algo que nós ainda hoje de manhã falamos, aquela batalha que nós temos que lutar contra nós próprios. E então diz assim, quando o apóstolo Paulo dá esta recomendação a Timóteo, mas também à igreja, a todos nós: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Eu recordava realmente das histórias que já ouvi no início, quando nós começamos a ter as viaturas automóveis. Hoje em dia a gente anda... Mas naquela altura, as primeiras viaturas que andavam e começavam a circular, as pessoas muitas vezes paravam e ajudavam as pessoas de idade a atravessar a rua. E lá voltavam outra vez e lá continuavam o seu caminho. Portanto, se nós olharmos nesta perspectiva em que, ao longo do tempo, e se olharmos para trás, que havia realmente um cuidado e algumas tradições importantes sobre valores familiares, sobre cuidados que existia muito sobre os próximos, e que cada vez mais, se nós olharmos a aldeia e vamos mais para o interior, é normal, quando as pessoas se cruzam na rua, se cumprimentem. Agora imaginem uma pessoa dessa aldeia chegar ali ao shopping. Olá, bom dia, boa tarde. Então, ou seja, as pessoas passam a um ritmo em que não se falam. Cada vez ficam mais isoladas. E hoje nós entramos nas nossas viaturas, entramos para as nossas casas e vivemos a nossa vida. E de uma forma cada vez mais temos esta perspectiva mais egoísta. E cada vez mais isto vai continuar. Portanto, à medida que se aproximam mais dos últimos dias, que cada vez está numa contagem decrescente, nós vemos isto de uma forma muito evidente. As próprias leis, cada um pode fazer quase o que quer. A liberalidade que agora começa a existir, através até da política que se tem feito, cada um faz o que quer. Portanto, qual é o problema das pessoas andarem a fazer isto? Nós não temos que meter. É sempre uma atitude cada vez mais egoísta. Portanto, nesse sentido, realmente nós verificamos que, imaginem o que é vocês terem um mordomo, terem um funcionário, em que ele só está a pensar em si próprio, não está a pensar realmente em que vocês estão a pagar, eles assim, epá, eu agora, durante este horário de trabalho, eu vou fazer as minhas coisas. Portanto, se a pessoa for egoísta, automaticamente não está a ser um bom mordomo. E nós temos a tendência, mesmo com a mordomia de Deus, nós olharmos cada vez mais para as nossas coisas do que para as coisas do seu reino, do que para as suas coisas. Então estamos a fugir e a sermos maus mordomos. Por isso realmente nós verificamos que Deus nos confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Foi-nos dado isso. E agora, o que é que nós vamos fazer quase com a criança ao colo? O que é que nós vamos fazer com isto? Vamos ter em atenção as suas coisas ou as nossas coisas? O que nós vemos é que realmente somos desafiados a ser vigilantes e zelosos,
porque em breve o nosso Senhor, nós somos chamados realmente a depois prestar contas daquilo, tudo o que nos foi confiado, de tudo isso de quanto nós recebemos, vamos prestar contas. Portanto, falamos um pouco já realmente sobre isso. Passando agora para a última aula, a terceira. Falamos aqui sobre um dos aspectos talvez mais importantes dos bens materiais, que é o dinheiro. E falamos aqui sobre uma situação que tem a ver com a parte do dízimo, onde Malaquias realmente está aqui a falar, e Deus fala-nos através deste profeta, em que diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes, tornai vós para mim. Ou seja, estamos a verificar que Deus está aqui a falar, a dizer assim: olha, vocês estão a fugir daquilo que eu vos disse para fazer. Portanto, reconsiderem e voltem realmente para as coisas que eu vos indiquei. E diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Tudo isto começa já desde a parte de Abraão. Nós não temos mais informação realmente como é que realmente isso aconteceu, mas numa batalha em que o seu irmão foi capturado, juntamente também com Ló, o seu filho, e alguns servos, automaticamente Abraão saiu para a batalha, juntamente com 318 servos, e foi nessa batalha e foi bem sucedido. Recuperou realmente muitos dos seus bens, recuperou o seu irmão, Ló também, que foi recuperado. E então, com base nisso, apareceu realmente Melquisedeque. E ali, que ele era sacerdote, ali realmente Abraão lhe diz assim: olha, eu vou-te dar o dízimo. De tudo aquilo que eu tenho, eu vou-te entregar. E a partir dali, realmente nós vemos aquele coração grato por aquilo que realmente Deus tinha feito na sua vida, e ele sentiu-se no sentido de devolver-lhe 10% de tudo aquilo que ele tinha. Mais à frente, o seu neto, nós vemos que Jacó, depois o que é que ele fez? Num desentendimento, que saiu da casa do seu pai, ia em caminho do seu tio, estava a fazer milhares e milhares de quilómetros, numa jornada realmente difícil, ao passar pelo deserto, viu ali uma pedra e descansou ali. E ali realmente Deus falou com ele, mostrou-lhe realmente umas escadas para o céu, onde anjos subiam e desciam. Ele realmente olhou para aquele lugar, e perante a bênção que Deus lhe disse que ia ser com ele, que o ia abençoar, ele de um coração grato disse-lhe que também daria o dízimo. E a partir daí nós verificamos já com Moisés, o dízimo passou a entrar na lei, como gesto de gratidão que nós devemos ter para com Deus também. E ao olharmos para esta passagem, nós verificamos que já anos mais tarde, o povo se estava a desviar no seu caminho. E aqui uma das coisas que realmente Deus lhe estavam a dizer: olhem, vocês estão a falhar nisto. Não que realmente faltasse, ou que de certa maneira Deus precisasse do nosso dinheiro, mas não. A sua obra, o seu ministério, os levitas, os sacerdotes não tinham sustento. Porque o povo esqueceu-se da casa de Deus. E aqui realmente nós vemos que Deus diz-lhe que realmente que estão a roubar a Deus. Em outras passagens nós vemos que Deus diz: o dízimo me pertence. E Ele é o Senhor do dízimo. E no versículo 9 nós vimos aqui: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Vimos depois o versículo 11 e 12: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra.
e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, nós na semana passada abordamos já este assunto, em que somos desafiados realmente na forma de como, de uma maneira material, de que Deus realmente nos dá. E uma das evidências que nós temos agora aqui, muito, em que somos talvez um continente muito materialista, em que pensamos realmente muito naquilo que temos, no dinheiro que possuímos. Nós podemos realmente pensar e aqui, perante este desafio, dizermos a quem é que nós servimos? Como é que nós estaremos a ser bons mordomos no dinheiro que Deus nos confere para administrarmos? Portanto, chegamos a esta conclusão na semana passada que a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Portanto, também abordamos a situação de que a mordomia espiritual do cristão envolve a prática de dois aspectos. Um deles é a parte do amor. Nós verificamos na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo está a falar sobre os dons espirituais, ele começa a dizer, olha, vou-vos mostrar um caminho ainda mais excelente. E começa a dizer ainda que vocês, nessas situações dos dons, em tudo o que vocês façam, e ele começa aqui a colocar uma fasquia muito elevada. Ele começa a dizer, olha, nem que vocês pegassem em tudo o que vocês tivessem e dessem aos pobres, mesmo que oferecessem o vosso próprio corpo, mesmo que falassem a língua de todas as línguas dos homens e as dos anjos, ele passa aqui para o extremo. De tudo o que nós pudéssemos fazer no máximo, na intensidade máxima, se fizéssemos sem amor, de nada valia. Portanto, uma das coisas que nós temos que ter realmente é este amor. Ao olharmos para as nossas circunstâncias, tudo o que a gente vai fazer, vai dizer que seja com amor. Às vezes é preferível nós fazermos pouco, mas com amor, do que fazermos muito sem amor. Imaginem o que é o vosso cônjuge fazer-vos uma atitude no sentido de que, olha, eu vou-te dar isto e dá uma coisa grande, mas dá de uma forma que não é com amor. Pega lá isto, pega, leva. De certeza que poderia ser uma coisa até muito boa, mas a atitude estragou tudo. O gesto estragou tudo. Enquanto se for uma coisa pequenina, mas com amor, às vezes tem muito mais valor. E a mesma coisa Deus nos ensina a fazermos o mesmo. O pouco que possamos fazer, ou até o muito também que o façamos, que melhor seria, mas que seja sempre com amor. E também o exercício da fé. Quando o apóstolo diz que guardei a fé, quando nós vemos em Apocalipse, aqueles que guardarem a fé, aqueles que possam fazer as coisas no sentido que haja uma fé solidificada a dizer assim, eu vou fazer isto porque eu creio e a minha esperança em que Deus vai tratar, o meu Senhor vai arranjar as coisas, eu vou providenciar isso e Deus vai agir. Temos que ter aquela confiança de dizer assim, não, Deus vai operar aqui, Deus vai fazer a sua parte, grandes coisas Ele vai fazer. Temos que ter esta fé. Da mesma maneira, quando ao falarmos na situação de contribuir, gente, quando olhamos, temos que dizer que Deus, e hoje de manhã falamos, nos vai sustentar. Deus vai tratar realmente de nós. Vai cuidar. E temos que ter essa fé. Portanto, que Deus vai agir. Portanto, é importante, para sermos mordomos, que possamos agir com amor e com fé. Quem se lembra do filme da Lista de Schindler? Ninguém viu? Ninguém ouviu falar do Oskar Schindler? O Oskar Schindler era um alemão que durante a Segunda Guerra nós vimos que os judeus, estamos a falar mais de 6 milhões de judeus que foram mortos durante a Segunda Guerra. Portanto, foram levados para campos de concentração. E Oskar Schindler naquela altura tinha uma fábrica.
E então, durante essa fábrica, ele usava muito essa mão de obra dos judeus por serem mais baratos. Nós temos aqui em Portugal algumas situações também sobre isso, que existem portugueses que se aproveitam de imigrantes que vêm de fora e realmente dão-lhe condições de trabalho péssimas, dão-lhe salários péssimos e dessa forma aproveitam-se disso para se enriquecer. E era isto que Oskar Schindler fazia na sua fábrica. Até que a determinada altura, ao verificar a atitude com que aquela nação germânica nazi estava a oprimir e estava a maltratar os judeus, ele pensou, ora bem, os trabalhadores que eu tenho, enquanto estão aqui a trabalhar, a produzir até armamento, eles ao menos não estão a ser mortos. E muitos deles, ele depois passava papéis para realmente que eles pudessem ter documentações e pudessem até poder sair do país. E o que ele começou a fazer neste sentido é que ele começou até a subornar patentes para trazer mais judeus dos campos de concentração para ir a trabalhar para a fábrica. Portanto, e então ele foi comprando. Sempre. Ele chegou a comprar 1.200 judeus e pagou com toda a sua fortuna, realmente para que eles pudessem vir para a sua fábrica e da sua fábrica pudessem fugir depois. E realmente este filme no final demonstra que quando terminou a guerra, muitos dos judeus que ele salvou vêm agradecer-lhe por lhe terem salvo a vida. E é curioso que a manifestação que ele teve no final, apesar de ter salvo 1.200 pessoas, o que é que ele fez? Pegou no seu dinheiro, na sua fortuna, em vez de pensar em si próprio, pensou que realmente a sua fortuna podia salvar alguns. E ele no final pensou, olha, eu se tivesse vendido o meu carro, podia ter salvo mais 10. Ele pegava nos bens que tinham, nos anéis, e dizia, olha, podia salvar mais 2. E é esta a visão que realmente ele tinha a dizer assim, olha, isto que eu tenho pode ser gerido no sentido que almas possam ser salvas. Era este o sentimento. Se nós pensarmos como mordomos de Deus, e se olharmos para aquilo que nós temos, quantas almas nós podemos salvar? Através realmente do nosso envolvimento, através daquilo que realmente nós temos, como é que nós podemos servir ao reino dos céus? E hoje vamos falar sobre a mordomia do tempo. Portanto, falamos da situação do dinheiro e agora vamos falar sobre o tempo. O nosso irmão falou realmente também no final da sua mensagem hoje da manhã, que realmente uma das coisas que nós estamos a ter atualmente é que nós temos sempre coisas para fazer, não é? E como é que nós podemos gerir melhor o nosso tempo? O que é que nós temos visto? Se nós pensarmos, olha, o que é que tu vais fazer amanhã? Quais são os teus planos para esta semana? O que é que vais usar o teu tempo? E penses desta forma, de uma maneira racional. Quanto desse tempo tu te dedicas às coisas de Deus? Estás tu a ser um bom mordomo ou não? A palavra de Deus nos fala aqui no livro de Eclesiastes. Os primeiros 8 versículos nos diz assim a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz.
Com isto nós vemos que aqui Salomão está a falar que é-nos concedido uma coisa que nos chama tempo. Temos tempo, não é? E o que é que nós fazemos com esse tempo? À medida que nós verificamos, ele está a passar. E o que é que realmente nós fazemos? Aqui em Efésios nós dizemos, portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Quase que isto poderíamos encaixar num dos provérbios, quando nos fala realmente dos tolos e dos sábios. Os tolos é como vemos aqui o nércio, realmente um sinónimo. Mas ou somos tolos ou somos sábios. E aqui somos exortados remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Portanto, nós aqui vemos na palavra de Deus exortações sobre o tempo. Nos é concedido o tempo. E somos desafiados a remir o tempo, a contar realmente os nossos dias, a podermos olhar realmente e dizer assim, olha, é isto. E podemos organizar quase que em nossas agendas e pensar, dizer assim, é isto que eu tenho. Nenhum de nós vai esperar ter mais de 200 anos. Automaticamente nós pensamos, eu tenho um tempo de vida. Se eu tenho um tempo de vida, o que é que eu vou fazer com a minha vida? O que é que eu vou fazer com o meu tempo? O que é que eu planeio? O que é que eu pretendo fazer para agora, para médio, para longo prazo? Portanto, eu estou a ser organizado para não desperdiçar o meu tempo. Quantos de nós às vezes dizemos assim, eu tenho tempo, mas nos desleixamos e depois o tempo fugiu. Ei, eu desleixei-me e agora já passou esse tempo. Se nós olharmos mesmo até quando nós olhamos para os filhos, o tempo passa rápido. Então nós temos que aproveitar enquanto é tempo. E ao remir o tempo, significa que nós podemos pegar nele e dizermos, o que é que eu pretendo? E vamos voltar novamente, como bons mordomos, qual é o tempo que eu tenho passado com as coisas de Deus? Quais são os meus planos, como bons mordomos, que eu vou gerir o tempo da melhor forma? Porque da mesma maneira como falamos relativamente aos dons e todas as coisas, à parte do dinheiro, Deus também vai nos prestar contas relativamente ao que fazemos com o nosso tempo. Portanto, não se pode recuperar tempo perdido. É indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Portanto, devemos olhar e sermos organizados e pensar, Deus nos concede este tempo, vamos então olhar para Ele e começarmos a estipular de uma forma organizada, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, vou planear algo para que eu organize o tempo para as coisas estarem organizadas e poder aproveitar mais naquilo que é mais importante. Portanto, podemos olhar também e fazer uma retrospectiva. O que é que eu fiz nestes últimos anos? Onde é que eu passei este tempo? O que é que eu andei a fazer? Desse tempo, onde é que estão os frutos? O que é que realmente passou-se da minha vida? Imaginem que agora dizem assim, olha, a minha vida terminou e agora eu vou olhar para trás e vou dizer assim, epá, olha, eu fiz isto, se eu sabia, eu tinha feito outras coisas. Quando nós olhamos, quando Jesus contou a história do Lázaro e do rico, Lázaro foi para o seio de Abraão, mas o rico foi realmente para o Hades, para um lugar de tormento. E quando ele chega lá àquele lugar, ele diz, olha, se alguém puder informar os meus irmãos, se alguém pudesse fazer isto. Nós, se calhar, vamos chegar a uma altura em que nós vamos olhar, se calhar, para trás e dizer assim, epá, eu podia ter feito isto, eu podia ter feito aquilo, podia ter organizado melhor e andei desperdiçando o tempo. Vamos então analisar aqui
alguns conceitos. Portanto, vamos verificar o tempo, a palavra tempo e o que é que realmente o tempo vem na Bíblia, a parte da teologia. E depois vamos verificar aqui como é que nós podemos ser bons mordomos no tempo, remindo o tempo, contando o tempo e temos a tal prestação de contas. E depois vamos aqui concluir como é que realmente nós podemos aproveitar esse tempo. Portanto, em primeiro lugar, a palavra tempo é uma série ininterrupta de eternas instantes, medida arbitrária de duração das coisas, época determinada. Portanto, o tempo é a duração de factos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Portanto, sinónimos de tempo são épocas, o período, prazo, tempo musical, tempo verbal, etc. Portanto, a palavra tempo, realmente vemos aqui o que é que significa. Mas nós, na Bíblia, nós verificamos uma das coisas importantes, que é Deus criou o tempo. É curioso que se nós chegamos a Gênesis no capítulo 1 e no versículo 1, o que é que diz? Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Reparem aqui, a primeira coisa, no princípio. Se nós olharmos, é necessário sempre três coisas existirem ao mesmo tempo. Nós precisamos de espaço, nós precisamos de matéria e precisamos de tempo. Se nós tivermos espaço, nós podemos dizer quando é que este espaço foi criado. Estão a perceber? Se nós tivermos matéria, onde é que vamos pôr a matéria se não temos espaço? As três coisas, tempo, espaço e matéria, têm que ser criadas em simultâneo. E neste versículo, nós vemos realmente uma coisa importante que diz, no princípio, tempo, criou Deus os céus, espaço, e a terra, matéria. Estão a perceber? Ou seja, em simultâneo Deus, e quando nós olhamos, Deus não está dependente destas coisas. Deus está acima destas coisas. Nós, se criarmos qualquer objeto e qualquer coisa que nós possamos criar, nós não estamos lá dentro, nós estamos fora. Automaticamente, quando Deus cria, é algo que começa logo a partir dele existir. E uma das coisas que é criado é tempo. Tempo, o espaço e a matéria foram criados. Todos eles, os três, têm que ser criados em simultâneo. Portanto, a partir daqui nós verificamos que logo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vemos logo a existência, logo ali da criação do tempo, com a palavra princípio. Verificamos também logo mais à frente, que uma das coisas que ele criou é que nós temos o tempo a ser criado e a partir daqui é preciso medi-lo. Nós quando olhamos para os relógios, eles dão as voltas. Alguns têm aquelas coisas dos pêndulos. É necessário marcar um ritmo, uma cadência, uma tendência. E o que nós verificamos aqui é que, disse Deus, haja luminares, a extensão dos céus, para haver separação entre o dia e noite. Estão a ver? Para nós podermos marcar os tempos, para marcarmos os dias e as noites. E sejam eles sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Quando olhamos as voltas do relógio, nós podemos olhar as voltas dos planetas, o relógio de Deus, todo ele a ser aqui montado. É esta magnitude que nós podemos ver, e se começarmos realmente a pensar realmente que Deus grande, que cria realmente estas coisas, o relógio de Deus, todas as coisas a serem feitas, nós contamos os dias que através da rotação do nosso planeta, nós contamos os anos através das voltas que nós damos ao Sol, em que podemos realmente verificar que tudo isto foi criado para que nós possamos contar o tempo, possamos contar os dias, para que possamos organizar as nossas vidas, as nossas coisas, o que é de dia, o que é de noite. Haja realmente tendências para isso. Deus criou realmente isto de uma forma perfeita. Portanto, desta maneira, nós verificamos e concluímos que realmente Ele criou-nos o tempo e nos concedeu a nós,
para nós gerirmos o nosso tempo. Em Atos, no capítulo 17, nós verificamos aqui quando o apóstolo Paulo está aqui a falar em Atenas. Ele, quando chegou aqui a Atenas, ele realmente começou a falar, e então eles tinham lá muitas estátuas. E ainda hoje é possível realmente ver, nós tivemos lá há uns anos sobre isso, e realmente quando ele deu esta mensagem, ou seja, eles têm o panteão mesmo em cima de Atenas, e existe um sítio rochoso, que é aqui o Areópago, onde realmente ele está a falar sobre isto. E está realmente a dizer às pessoas estas verdades sobre isso. Existia realmente vários deuses que eles tinham numa praça, em que havia depois também um que chamava-se ao Deus desconhecido. E quando o apóstolo Paulo começa a falar a Atenas realmente sobre Deus, ele começa a expressar algumas coisas aqui, sendo Deus Criador, e começa a falar, a dizer: olha, aquele Deus que vocês dizem que é desconhecido, que não vos conhecem, é esse que eu vos quero transmitir. E começa aqui a dizer, então, Deus que fez o mundo. Ele está logo a dizer: olha, há um Deus que vocês não conhecem, que fez todas estas coisas. E tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme o que eles faziam. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra. E agora verifiquem, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. O objetivo realmente que Deus construiu todas as coisas é para que nós o pudéssemos adorar, para que nos pudessem voltar para Deus. Se porventura, tateando, o pudéssemos achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pelo que nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro e prata ou pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Portanto, ele está aqui a tentar dizer aquilo que vocês estão a fazer, de adorar realmente esses deuses de ouro, de pedra. Isso realmente não faz sentido. O Deus que eu vos estou a falar é um Deus acima de todas estas coisas. E então ele continua. Mas Deus, tendo em conta os tempos da ignorância, tendo em conta que realmente vocês não sabiam disto, tendo em conta que realmente não havia esta informação, portanto, tendo em conta, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha, este Deus, o Criador de todas as coisas, que vocês não conheciam, estou agora a mostrar-vos para que vocês se voltem para Ele. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem, Jesus, que destinou e em disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Verificamos então aqui que o apóstolo Paulo aqui está a tentar resumir nesta mensagem, tentando dizer realmente às pessoas que viviam em Atenas, naquele lugar, a dizer assim: olha, vocês estão a adorar coisas erradas, coisas feitas de ouro, de utensílios. E existe um Deus acima de todas estas coisas, que determinou tempos precisos, e nós temos tempo necessário para que pudéssemos nos arrepender e voltarmos para Ele, e o buscarmos. Ou seja, o homem tem tempo para buscar o seu Criador. Sem a dimensão do tempo, o homem não compreendia a sua origem, o começo, nem muito menos o conceito de eternidade. É uma forma de nós podermos perceber e entender um pouco melhor de Deus. Apesar de, quando nós falamos de situação eterna, Deus tentou nos criar o tempo para nos poder
perceber melhor esta situação. E dessa forma, realmente nós, ao olharmos como é que realmente Deus, ao cria isto e o porquê de criarmos, para o podermos buscar, verificamos e nos exorta aqui, como já falamos nesta passagem, remindo o tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos. Portanto, vede prudentemente, com prudência, pensai com sabedoria, tentem organizar as vossas vidas. Nós hoje temos muita capacidade a nível de agendas, a nível de telemóveis, para podermos organizar tudo aquilo que nós podemos fazer. Portanto, vede como é que realmente vão fazer as coisas, aquilo que vão andar. Não como tolos ou nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, verificamos aqui esta exortação para cada um de nós. O que é que nós temos feito com o tempo que Deus nos dá? Em segundo lugar, além de remir, podemos contar o tempo. Portanto, será possível contar os nossos dias? Portanto, é algo que realmente é difícil. Nós não sabemos qual será realmente o nosso fim. E contar os dias que temos em falta, nós devemos sempre pensar quase como se fosse o último, porque nós não sabemos o dia da manhã. Portanto, entender que os dias são limitados, são finitos, são terrenos, é termos consciência do nosso limite humano. É nós percebermos que nós, como humanos, não é? A partir daqui o nosso tempo vai ter um fim. A nossa existência aqui, desta mesma forma, vai terminar. Como nós certamente já assistimos a outras pessoas, que o seu tempo terminou. A partir daí, nós também chegamos à consequência que o nosso também vai passar da mesma forma. E aí, nós temos que verificar, conforme diz aqui o salmista, ensina-me a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Para quando chegarmos ao final, dizermos e olharmos para trás e dizermos, olha, eu usei bem o tempo que Deus me deu. Eu organizei-o da melhor forma. Não venho com aquela, eu podia ter feito isto e podia ter feito aquilo. Pensem agora, enquanto tem tempo, daquilo que podiam fazer, ou naquilo que um dia, quando estiverem perante Deus, dizerem assim, olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Portanto, não percamos tempo. Vemos aqui também o salmista a dizer-me, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O próprio Salomão também no livro de Eclesiastes, naqueles 12 capítulos, ele começa os 11 primeiros a dizer, olha, eu experimentei de tudo o que existe na vida. E o rei Salomão, apesar de ser uma pessoa sábia, era uma pessoa que tinha todos os bens materiais, toda a autoridade para fazer de tudo aquilo que ele queria. E então ele decidiu experimentar o que existe bom neste mundo. E experimentou de tudo. E chega no capítulo 12, no final, que diz, tudo é vaidade. E nós vemos aqui também o salmista a dizer, todo homem, por mais firme que esteja, é vaidade. Enquanto nós não compreendemos esta fragilidade, esta debilidade que realmente nós temos, a olharmos realmente para Deus, para a sua presença, temos que reconhecer realmente que somos finitos, que há um prazo de vida que vai nos terminar, o nosso chamado prazo de validade. Nesse sentido, nós vimos também que Tiago nos diz, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece e por instante logo
dissipa. Se nós olharmos, e quando dizemos que estamos no ano 2021, imaginem quantas gerações nós já tivemos depois do Senhor Jesus Cristo e quantas gerações não existiram muito antes. Quantos homens e mulheres vieram à Terra, nasceram, morreram, como da mesma maneira que nos olhamos para as plantas que nascem, morrem. O mesmo vai acontecer connosco. Um dia, logo tudo se vai dissipar. E nós temos que aproveitar e contar o tempo e dizer assim: eu quero fazer algo com significado. Algo que tenha valido a pena. Que eu tenha realmente investido o meu tempo da melhor maneira. E nesse sentido, realmente, nós temos que estar conscientes que um dia nos vamos apresentar diante de Deus a fim de prestar contas de tudo. Falamos na semana passada sobre a situação daquilo que nós fizemos com o nosso dinheiro. Estamos agora a falar daquilo que nós estamos a fazer com o tempo que Deus realmente nos concedeu. Portanto, mesmo conforme o apóstolo Paulo nos fala, mesmo nós próprios cristãos, um dia vamos estar no tribunal de Cristo, onde vamos apresentar contas. E haver uns que vão ser premiados, ter galardões, e outros nem assim tanto. E há outros que se calhar que pensam que vão ao tribunal de Cristo, mas não vão. Vão ser lançados no fogo. Por isso, realmente, nós temos que fazer cada um de nós, pensarmos na nossa vida individual. Não pensarmos nos outros, mas pensarmos: qual é o meu propósito de vida? O que é que eu vou querer fazer com o tempo que Deus realmente me tem dado? O que é que eu pretendo realmente fazer? Pensa que de tudo o que tu possas fazer para ti próprio, isso vai ficar aqui. De nada vai valer. Tu, da mesma maneira como viestes, é da mesma maneira como tu vais. Se estás a pensar em posses e grandes coisas, tudo isso é vaidade. Tudo as coisas que vemos neste mundo é vaidade. Somos desafiados realmente a pensar e a investir noutros céus e noutra terra. Portanto, como é que nós podemos aproveitar o tempo? Eu queria agora ter aqui um tempo que nós possamos ouvir algumas sugestões. Imaginem vocês, em que vocês têm funcionários, têm mordomos. Imaginem que todos nós aqui éramos os sócios de uma grande empresa e que temos realmente muitos funcionários e temos que tratar dos assuntos da empresa. E temos que verificar que as coisas não estão bem e temos que melhorar. Quais são as características de um bom e fiel mordomo, de um bom ou fiel trabalhador? O que é que ele devia fazer? Podem responder? Eu acho que é aquilo que vai além daquilo que está proposto contratualmente. Portanto, se a gente lhe diz para fazer uma coisa, e ele ainda vai mais além. Portanto, podemos olhar, nós determinamos um horário de trabalho e ele chega antes, não é? E é o último a ir embora. Agora, ele pode ir antes e depois chegar ao final, mas durante o dia todo não render nada, não é? Pode estar lá na conversa, não é? Portanto, mas a resposta pressupõe também que aquilo que é pedido para fazer, olha, tu tens que produzir estas unidades. E ele ainda produz mais, não é? Mais aspectos de um bom empregado, de um bom mordomo que nós possamos realmente avaliar nesse sentido. Obediência e fidelidade. Portanto, uma das coisas que é necessário é que nessa obediência e fidelidade tem que existir algo que é, ele para ser obediente precisa do quê?
Orientações. Quem é que lhe dá as orientações? Somos nós. Portanto, é importante que ele mantenha o que é. Não é? Ou seja, que a comunicação que nós lhe dissemos e que ele realmente diga assim, olha, não entendi. É para fazer mesmo o quê? A comunicação com que realmente nós temos é importante para quê? Para que ele depois, já sei, já percebi, não precisa de dizer mais nada. Eu agora já sei o que vou fazer. Mas ao longo do tempo, há coisas que às vezes, olha, está bom, agora quero que faças outra coisa. Aquilo. É necessário existir aqui sempre uma boa comunicação e um bom relacionamento, para que exista exatamente isso, essa obediência. Quando ele diga, olha, já fiz, e agora? O que é preciso fazer mais? Há pessoas, olha, é preciso fazer aquilo. Está feito. Agora, eu se for ter como patrão, ele vai-me mandar outra vez trabalhar e deixa-me estar aqui. Vou esperar que ele venha ter comigo. Não é? Portanto, daí ser uma pessoa obediente, mas tem que manter aqui uma relação, uma comunicação nesse sentido. Mais, tomar a iniciativa. Portanto, há coisas que às vezes surgem e acontecem, é preciso ali, não é? Ter aquela situação. Agora, o tomar iniciativa pode tomar uma iniciativa de uma forma positiva como de uma maneira negativa. Daí ser importante, dizer assim, não, eu já sei e conheço muito bem o meu patrão. Já sei que eu, se fizer isto, ele vai ficar contente. Daí ser muito importante, nós conhecemos muito bem o patrão e que realmente, perante todas as coisas, esta experiência que nós temos com ele, nos dá a autonomidade que se nós tomarmos uma iniciativa e já sabemos, eu vou fazer isto porque ele vai ficar do agrado, sim. Mais. Portanto, uma pessoa que é-lhe confiado, ele vai gerir. Prontos, muito bem. Mas mais aspectos. Ser voluntário. Um desinteresse pessoal. Ou seja, imaginem, olha, tens que tratar isto. Eu vou aqui para o Facebook, vou estar aqui a fazer as coisas e vou fazer isto. Deixa-me ligar, eu tenho que ligar também para a minha mãe, ou tenho que ligar para não sei o que mais, ou tenho que ligar para ali e lá vou eu tratar das minhas coisas. Não é? Ou seja, esse tipo de funcionário para a nossa empresa não serve, não é? Portanto, tem que ser algo que diga assim, olha, eu vou colocar a minha vida de lado e vou-me dedicar aqui aos assuntos da empresa. E entrega-se e há esse desinteresse pessoal e arregaça as mangas e cá vamos nós. É desses que a gente quer. Mais. Assumir a missão. Sim, portanto, é daqueles que veste a camisola e diz, eu identifico-me com o meu patrão. Não é? Mais. Não percebi. Com alegria. Agora, isto é importante. Reparem uma coisa. Imaginem que ele está ali. Eu identifico. Isto é difícil. Isto não sei o quê. Isto é um dia mau. Isto tem que. Mas faz. Mas anda sempre ali a resmungar e não sei o quê. Isto é importante. O servir com alegria. Quando a gente vê a pessoa alegre, de certa maneira, isto realmente também é importante. Mais. Já não existe. Isto temos que voltar ao antigamente porque eles agora não querem é trabalhar, querem é ganhar olha, eu quero um sítio que se ganhe. Aqui ganha-se dinheiro e não se faz nada, é aqui que eu quero. Portanto, também é verdade. Mais. Lembram-se da história dos talentos, em que houve um que recebeu um talento e escondeu. O que é que ele disse que o seu senhor era?
Eu sei que o meu Senhor é... O quê? Não. É muito exigente, não é? É uma pessoa que vai... Ou seja, quando nós estávamos a falar sobre que já não existe isso, mas reparem, o nosso patrão, automaticamente nós verificamos que Deus, ele como sabia que era um Deus, de certa maneira ali muito exigente para com aquelas situações, ele pegou e diz que o escondeu, para que ninguém lhe toque, ou seja, foi este o seu pensamento. Mas ao olharmos para para a parábola dos talentos, quando Jesus começa a falar, ele quis, basicamente, e considerou bons e fiéis servos a quem? Os que multiplicaram. Ou seja, uma das características muito importantes em qualquer negócio, se o nosso negócio é obter dinheiro, é bom que o funcionário pegue naquilo, nas suas ferramentas de trabalho, ou seja o que for, e consiga trazer mais dinheiro. Porque se a nossa empresa está a pagar, imaginem que vamos pagar 1.000 euros a um funcionário, quanto é que o funcionário está a trazer para a empresa? Porque se o funcionário não traz, então podemos mandar ir embora. Estamos a perder dinheiro. Para que é que nós estamos a pagar 1.000 euros todos os meses àquele funcionário? Estão a perceber? É necessário que nós possamos fazer uma coisa que é granjear. Naquilo que realmente nós temos, consigamos multiplicar. Consigamos dizer assim, não, olha, eu estou a pegar nisto e estou a fazer negócios mais além. Estou a conseguir, é quase que eu digo assim, vocês são comerciais e vocês vão pegar e vão vender. E automaticamente, um que não tenha vendas, a gente está-lhe a pagar dinheiro e ele não está a trazer dinheiro para a empresa. Agora, aquele que pega e que consegue vender, e vender muito, eu estou a pagar-lhe 1.000 euros, mas ele está-me a trazer 5.000, 10.000 em vendas. Opa! E este fica. Nós precisamos é de arranjar este, e vamos pegar neste e vamos dar que este dê formação aos outros, para que os outros aprendam como é que ele faz. Vamos pegar nisto desta forma. Quando nós olhamos para o nosso mundo agora terreno, vamos passar para que o nosso Deus, que é severo, é atencioso para todas essas coisas, é rigoroso nas coisas, e Ele é uma das coisas que nós não temos que ir lá marcar o ponto e dizer assim, olha, entrei a esta hora, saí àquela hora. Ele sabe todas as coisas. Portanto, ao sabendo todas as coisas, nós podemos verificar aqui alguns aspectos. Uma delas é que nós devemos ser bons, granjeadores e dedicados. Ou seja, uma das coisas que é necessário e que nos foi colocado como objetivo é nós fazermos mais discípulos. Este é o foco principal. Porque a vontade de Deus é manifesta, é esta. Ele quer que todos se salvem. Todos venham ao conhecimento da verdade. É este o objetivo. E Jesus veio exatamente com esse objetivo e passou-nos o testemunho, diz assim, agora é a vossa parte de continuarem o meu trabalho. E realmente ele diz, ide por todo o mundo, fazei mais discípulos. Portanto, nós o que temos que fazer é que de tudo que realmente Deus nos deu, nós possamos arranjar mais mordomos, mais servos para Ele. Estão a perceber? Nós podemos pensar, este é o foco talvez o mais importante. Vamos falar dos outros que também são importantes, mas o foco principal neste momento, a missão que nos foi concedida a nós, é dizer, quando nós dizemos que somos de Cristo, é continuar aquilo que Cristo iniciou. Foi de falar realmente do Evangelho, dizer que Deus existe, que Jesus veio realmente a este mundo e a partir daqui desafiarmos pessoas a se voltarem para Deus,
reconciliarem-se através do Senhor Jesus Cristo, passarem a ter uma nova família. Este é o objetivo principal. E nós podemos ver o que é que nós temos feito. O tempo, como mordomos, onde é que está na nossa agenda isto? Onde é que estão os nossos planos isto? Outra situação que também é importante. Nós devemos conhecer bem o nosso Senhor. E as formas de nós conhecermos bem é realmente através da oração e da leitura da sua palavra. Aquilo que Ele nos manda fazer, as ordens que Ele nos manda, nós temos que pegar e dizer assim: eu sei. Como o Ricardo estava a dizer, eu vou ter uma iniciativa própria. Porque eu conheço, eu falo com Ele diariamente. Eu digo: olha Deus, o que queres que agora que eu faça? Eu leio a Bíblia, eu automaticamente conheço e tenho uma relação com Ele ao longo dos anos. Já sei o que é que Ele pretende. Isto é fundamental. Outra das coisas, nós temos que vestir a camisola de Deus. Temos que o representar bem. Para isso nós temos que dar um bom testemunho. Nós somos os seus embaixadores que Ele nos coloca. E aqui realmente é importante, nós ao representarmos bem neste mundo, podemos adorá-lo. Não é adorar através só das músicas. É adorar nas nossas conversas, adorar nos nossos gestos, em tudo o que a gente possa fazer, seja para adorá-lo, para honrar e glorificar o seu nome. Portanto, neste sentido também somos exortados. Se Deus é amor, nós temos que nos amar uns aos outros. E é a forma que nós temos mágica de sabermos que se somos de Deus, para que os outros reconheçam em nós e conheçam melhor a Deus, quando nós amarmos uns aos outros, quando nós amamos até os nossos inimigos. O amor tem que estar aqui e desta forma representamos bem o nosso Senhor. E outra coisa é que nós temos que ter corações gratos. Vemos várias passagens de nós agradecermos por tudo. Seja pela alegria, seja pela tristeza, nós devemos estar gratos por tudo aquilo que nos surge a cada um de nós. E também devemos servir com alegria, com vontade. Aquela situação quando nós pensamos que vamos trabalhar, e agora? Custa. Deus quer que a gente sirva com alegria. Deus quer que tu contribuas com alegria. Deus quer que realmente tu lhe dediques tempo com alegria. E também com amor, conforme nós já falamos. Portanto, como é que nós podemos aproveitar o tempo? Nesta passagem nós vemos aqui em Lucas 10:2 que diz que a colheita é grande e poucos são os trabalhadores. Podemos substituir trabalhadores por mordomos ou por servos. Portanto, nós temos uma grande colheita, olhamos para as pessoas que existem neste mundo, já viram a responsabilidade que nós temos de falar a todas elas? É grande. E poucos são os que fazem. O que é que nós temos feito com o tempo que Deus nos dá? Em Colossenses, aqui vemos: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O que Jesus está a dizer aqui, o que Jesus não, neste caso o apóstolo Paulo, que está a falar aos Colossenses, está aqui a dizer: olha, tu não tens um horário de entrada e de saída. 24 horas é para servir ao Senhor em todos os teus aspectos. Portanto, tudo o que nós formos fazer, tudo, não é dizer: olha, a partir das 9 até às 6 e aí tu fazes essas coisas. Não, é em tudo, a todo o tempo. Fazei-o de coração, com alegria, com gratidão, como para o Senhor e não para os homens. Se tu trabalhas numa atividade profissional, tu podes pensar que tens um patrão, um senhor, mas aqui o que esta passagem te diz: olha, tira e faz como se fosse para Deus. Dá o teu máximo e empenha como se estivesse a servir a Deus.
O que é que ele vai olhar e vai dizer assim: epá, anda a trabalhar com alegria, vem trabalhar com boa disposição, dedica-se, empenha-se. Epá, foi assim que aconteceu com José. Apesar das dificuldades, apesar de ter sido vendido por seus irmãos, verificamos que ele serviu da melhor forma, como se estivesse a fazer para o Senhor. E verificamos as suas conclusões. Se antes que recebereis do Senhor a recompensa da herança, porque nós, ao fazermos isto, estamos a vestir a camisola de Deus. E estamos a dizer assim: olha, eu estou a servir-te a ti, mas não é a ti que eu sirvo, eu estou a servir a Deus. E estou a representá-lo. E quando olhas para mim e vês realmente estas boas ações que eu estou a fazer, este meu empenho e tudo isto, é porque eu represento a Deus. E estou a dar aqui o meu máximo, como se fosse para Deus. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Portanto, somos desafiados pela palavra de Deus a utilizarmos o nosso tempo ao serviço de Deus. Todo o tempo. E Jesus nos fala aqui que realmente estamos a amealhar, a guardar tesouros no céu. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e sermos desafiados realmente a podermos gerir, a contar os nossos dias, para quando chegarmos ao final da carreira, como o apóstolo Paulo dizia, que realmente guardou a fé, foi realmente um bom servo. Nós, ao olharmos para as suas viagens missionárias, as igrejas que ele fez, olhem agora para os meios que nós temos. E nós não fazemos um bocadinho. Como o nosso irmão Serafim, já não há trabalhadores assim. Não há porque nós não queremos. Porque da mesma maneira que os outros fizeram, nós podemos ser agora os heróis da fé, em que Deus, no seu livro, está a anotar tudo. E um dia iremos prestar contas a Ele. Que o Senhor realmente abençoe e nos desafie através do Espírito Santo e coloque planos, objetivos para servirmos melhor o tempo que Ele nos dá. Amém.